Muito bem, pega a sua Bíblia e abre comigo lá no livro de Gênesis. Capítulo 24. Gênesis capítulo 24, versículo 1. Na minha Bíblia está o título como Uma Esposa para Isaac. Eu não sei como está aí na sua. Mas a Bíblia diz o seguinte: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoará. Disse ele ao servo mais velho da sua casa, quem era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e juro pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho, entre as filhas dos cananeus, e no meio das quais estou vindo, mas era a minha terra, e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo diante de você para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. E o servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade de Naor. Onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos ajoelharem junto ao poço que ficará fora da cidade. Então orou ao Senhor, Deus, presta atenção nessa oração, o servo de Abraão orando. Então orou ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dai-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja a que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu Senhor. E antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. E a jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. E o servo apresentou-se ao encontro dela e disse, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e serviu. Depois que lhe deu de beber, disse, tirarei água também para os seus camelos até saciá-lo. E assim ela esvaziou depressa o seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado o êxito à sua missão. Até aí. Mantém sua Bíblia aberta aí em Gênesis 24, nós vamos continuar falando sobre isso. Talvez você nunca parou para pensar que existem decisões na nossa vida que pouco afeta. Existem decisões que nós tomamos que afetam só a nós, ou no máximo a pessoa que está do seu lado. Mas existem outras decisões que nós tomamos que ela muda por completo o curso da nossa história. Por exemplo,
eu me lembro no dia que eu tomei a decisão de fazer seminário fora. E eu tive que largar tudo. Só para você ter uma ideia, eu me formava em fevereiro, março. E eu recebi o convite em dezembro para estar nos Estados Unidos. E aí eu tive que tomar uma decisão. Ou eu me formava na faculdade, ou eu faria o seminário fora. E aí, olhando para aquela situação, eu pensei, vou largar tudo, vou ficar sem diploma, mas eu vou fazer seminário. Larguei e fui, e mudou drasticamente a minha vida. Só para você ter uma ideia, eu conheci o Bruno no seminário. Então, essa foi uma parte não muito boa que aconteceu, faz parte também. É verdade. Mas existem coisas que mudam drasticamente a nossa vida. E Abraão tinha êxito, e a Bíblia diz que Abraão tinha êxito em tudo. Ele foi um homem muito exitoso. Mas existia algo que Abraão ainda não tinha êxito, que era na escolha da mulher que iria se casar com o seu filho. E naquela época era muito comum, muito normal, na verdade cultural, você escolher a esposa do teu filho. Afinal, não era somente uma mulher que você estava escolhendo, mas era uma união de famílias que você estava fazendo, e além do mais, você não buscava somente uma pessoa para casar com o seu filho pensando na felicidade dele, mas você pensava, preste muita atenção nisso, mas os pais escolhiam pensando muito mais do plano eterno de Deus para a terra. E então Abraão chama seu servo, o servo mais fiel que ele tinha, mais experiente que ele tinha, e faz ele fazer um juramento para você entender a importância que era de casar certo. Para você entender a importância que era de escolher a pessoa certa. Ele chama o seu servo e diz, faz o juramento comigo, coloca as suas mãos embaixo da minha coxa e jura por tudo que é mais sagrado, que você vai escolher a melhor mulher para o meu filho. Você vai sair na terra da onde eu saí e vai escolher a mulher para o meu filho. Ou seja, não era simplesmente uma linhagem da família que iria trazer o reino de Deus para a terra. Não era simplesmente uma escolha, mas era a partir dali pensar na linhagem que traria o reino de Deus para a terra. E eu preciso que você entenda isso de uma vez por todas, mas a escolha com quem casar não tem a ver simplesmente com a sua felicidade, mas tem a ver com a geração futura que irá conhecer o Deus. Amém. E você terá filhos, seus filhos terão filhos, os filhos dos seus filhos terão filhos, e a sua decisão agora, ela tem poder de abençoar suas próximas gerações, ou a sua decisão agora tem poder de amaldiçoar as próximas gerações. E hoje a nossa cultura, ela avançou. Hoje não são os pais que escolhem as esposas, mas se eu fosse você, eu abriria os olhos em relação à opinião dos seus pais, por exemplo. Porque com certeza ele tem muito a acrescentar na sua vida. Mas eu quero pegar algumas lições com você aqui. Eu não sei se você quer anotar, mas se eu fosse você, eu anotaria. Pegaria aí o seu celular, seu bloco de notas, eu não sei o que você vê, papel higiênico, pegaria alguma coisa e anotasse, para que depois você não viesse me chamar falando que está com problema. Na verdade, você pode me chamar falando que está com problema, afinal eu sou pastor, mas eu queria que pelo menos algumas coisas você tivesse consciência, e algumas coisas que eu anotei aqui em relação ao servo de Abraão. O que nós podemos aprender com o servo de Abraão? E o que nós podemos aprender na escolha da pessoa que nós iremos nos relacionar? Então, a primeira coisa que eu quero que você anote aí, o primeiro ponto que eu quero que você anote é: ore para encontrar, não ore. Aliás, ore para encontrar, não encontre para orar. Ore para encontrar e não encontre para orar. Lá no versículo 12 de Gênesis 24 diz: então orou o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dai-me neste dia bom êxito, e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Sabe, encontrar para orar é você tomar uma decisão muito carnal daquilo que vai ser e reger a sua vida. Porque geralmente quando nós encontramos para orar,
Nós ficamos obstinados, e aí a nossa oração, Bruno, não é mais se essa é a vontade de Deus, mas a nossa oração passa a ser: Deus, faça dela a minha vontade. Aliás, eu estou sentindo tanto que eu começo a manipular Deus através das minhas orações para que realmente seja. Quando nós não oramos antes e oramos depois que nós entramos, nós corremos um forte risco de cair numa obstinação. Eu não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Uma coisa interessante sobre isso. Antes, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Tem alguém relacionando aqui? Levanta a mão. Esqueci quem está relacionando. Levanta a mão bem alta aí, com alegria, aleluia. Tem um pessoal meio triste, levantou, abaixou, na hora, fez assim, tá. Deixa quieto. Agora, deixa eu ver, quem não está relacionando, levanta a mão. Levanta a mão bem alta aí. Agora, dá uma olhada atrás, fica de mão levantada, quem não está relacionando, dá uma olhada aí para o lado. Ei. Tá, beleza, dá aquela olhada, tranquilo. Pode baixar aí. A gente pode ser sincero aqui o máximo possível, amém? A igreja pode dizer amém? Aleluia. Eu estava hoje à tarde, né, de boa, e o Evandro me mandou uma mensagem falando para a gente ter esse tempo junto e tal, e eu falei para ele: poxa vida, mano, eu acho que eu não vou hoje não, mano. Eu fui orar, falei: me dá 10 minutos, não foi? Eu falei: vou conversar com a Rá e tal, estava planejando um jantar à luz de velas, aquela coisa. No outro canto. E eu fui orar e falei: Deus, é para eu ir lá? Deus me falou algo muito claro, assim, no meu coração. A base da nossa sociedade é feita por famílias saudáveis. E a escolha que nós temos hoje, enquanto jovens, para escolher realmente, como o Evandro falou, a opção que nós temos de escolher hoje vai determinar o que nós vamos viver o amanhã. E nós, como geração, nós somos muito apressados em decidir, em tomar decisões na base das nossas emoções. Nós temos o desejo de ver as coisas acontecendo mediante o nosso passo, aquilo que a gente tem vontade. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui, não precisa levantar a mão, mas tem alguém aqui que já foi frustrado em um relacionamento? Eu tenho plena certeza que quase 95% das pessoas já foram frustradas. Os outros 5% é que frustrou. E é mentiroso também. Os outros 5% que frustrou e foi mentiroso. Mas é uma verdade, não tem como, mas isso tem como ser alertado antes. A gente tem como abreviar, em outras palavras, não viver isso. Por quê? Porque nós temos a capacidade, como o Evandro acabou de falar, de escolher, mas antes de escolher, orar para escolher. Nós não fomos chamados para sermos espirituais dentro do relacionamento. Nós fomos chamados para sermos espirituais antes de entrar em um relacionamento. E quando nós entendemos isso, nós vamos viver uma vida muito melhor no relacionamento. O problema é que a gente acha que o pré-relacionamento não nos prepara para o relacionamento em si. A gente prefere ficar vivendo a vida como se nada fosse acontecer, e quando o relacionamento chega, a gente fala: vamos relacionar. Mas, na verdade, você tem que viver baseado nesse relacionamento futuro. Em outras palavras, cara, você solteiro, você solteira, o que você tem vivido em Deus? Como tem sido a sua vida de profundidade em Deus? Como tem sido o seu desejo pelo Senhor? Às vezes eu escuto alguém chegando e falar assim: não, mas parece que não tem nenhum homem e mulher de Deus. Parece que só vem até mim pessoas que não são de Deus. Você atrai que você é, né? Obrigado por falar, eu não queria falar isso, mas, tipo assim, como assim? Você precisa entender. A partir do momento que você entende quem você é, você não vai permitir chegar até você a algo que não é compatível com aquilo que você crê. Mas quando você não está bem estabelecido na sua identidade, eu li uma frase hoje muito interessante. A frase falava assim: namore-se para depois namorar. Vou falar de novo: namore-se para depois namorar. O que ela quer dizer é o seguinte: você precisa namorar com você mesmo primeiro. Em outras palavras, você precisa se conhecer. Você precisa saber quem você é. Porque se você não souber quem você é, quando você entrar em um relacionamento, você vai ser qualquer coisa. Você vai ser uma massa de manobra, você vai ver um relacionamento abusivo, você vai fazer qualquer coisa que não foi chamado para você viver. Uma vez o T.D. Jakes fez uma pergunta, e ele fez uma pergunta intrigante. Ele falou assim: você conhece alguém
que tem o privilégio de sair para jantar com ela mesma. E eu fiquei pensando nisso, e assim, a gente tem costume de jantar com um discípulo, com esposa, com amigo, com família. Mas você já pensou em tirar um tempo para você se conhecer, para você entender quem você é em Deus? Eu não falo só de sair para jantar com você mesmo, eu falo de você orar e viver uma vida de oração antes disso. Então entenda isso. O pré é muito importante para quando você estiver relacionando. A oração realmente tem que ser antes, porque dentro do relacionamento, cara, você vai viver aquilo que você orou antes. Aprenda a orar sem ter ninguém em vista. Aprenda a ter discernimento de espírito. Sabe, não ter discernimento de marca de roupa, não ter discernimento de carro que o camarada aparece, que a moça aparece, mas ter discernimento de espírito. E isso nós só vamos aguçando e lapidando isso através da oração, do relacionamento com o Senhor. Então, ore para encontrar e não encontre para orar. E sabe qual que é o mais interessante na história aqui? É porque enquanto o servo de Abraão está orando, Rebeca aparece. No momento da oração, parece que é interrompido e Rebeca aparece exatamente nesse momento. Ou seja, a pessoa do qual você procura não tem melhor momento para aparecer do que o momento de oração. É verdade. Porque você vai estar no Senhor, e a Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A segunda coisa, o segundo ponto que eu quero falar com você aqui, se você está anotando, tome nota. Não escolha apenas com os olhos. Não escolha apenas com os olhos. Lá no versículo 16 de Gênesis 24, a Bíblia diz assim: a jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem teve relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu o seu cântaro e voltou. Obviamente, e eu não quero ser hipócrita com você, que nós não devemos escolher uma pessoa através daquilo que ela é fisicamente. Mas isso não é o mais importante. De forma alguma, isso não é o mais importante. Talvez isso choque você. Mas isso não é o mais importante. Quando o servo de Abraão viu isso, ele não olhou e falou assim: não, ela é linda, é o suficiente, vamos levar para casa. O grande problema da nossa geração é que nós olhamos primeiro o estereótipo para depois olhar o conteúdo. Nós olhamos primeiro, primeiro vamos ver aqui se é bonita. Depois se é bonita, depois nós descobre. O contrário não funciona. Mais ou menos bonitinha também não dá. Ou seja, priorize o que essa pessoa carrega. Priorize aquilo que é eterno. Priorize o que essa pessoa carrega. Priorize o seu coração. Obviamente, eu não quero ser hipócrita com você. Se essa pessoa não te atrai fisicamente, nem começa a se relacionar. Nem começa. Ah, mas é bonito por dentro. Não, mas é bonito por dentro, tem hora que não vai funcionar, entendeu? É verdade. Não vem com essa não também, né? Eu sou espiritual, é bonita por dentro, tá, irmão? É bonito por dentro, então que alguém te olhe por dentro. Mas assim, não dá para ser hipócrita, mas eu também quero te dizer, não é a coisa mais importante de forma alguma. É que nem um exemplo que eu vi do pastor do Rio de Janeiro, que ele tinha o hábito de presentear todos os sobrinhos, filhos dele, na Páscoa com ovo de Páscoa. E aí ele chegou lá, vocês viram, né, esse ano aqui, para comprar ovo de Páscoa, fui comprar para ali, não tinha mais. Eu fiquei de cara, assim, não sei se aconteceu com você, mas eu fui para deixar para comprar no dia também, né? E aí não tinha nada mais. Aí falei: amor, infelizmente eu tentei, tá aqui o Kinder Ovo, desse tamanho aqui, é o que eu achei. E aí esse pastor, lá no Rio de Janeiro, ele foi até o mercado, e na hora que ele chegou no mercado, ele viu o preço absurdo do ovo de Páscoa. E aí quando ele estava saindo do supermercado, ele viu uma barraca, e o pessoal também estava vendendo ovo de Páscoa, biga. Só que o ovo de Páscoa era 10 conto, 15 conto, mas com a mesma embalagem, tudo lindo. Top cacau. Aí ele falou: vou abençoar todo mundo, dá 10, um para cada criança. E aí você sabe como é criança, não quer esperar. Mas ele foi esperar, chegou lá no dia, aquele negócio de procurar ovo de Páscoa, e chegou no momento das crianças abrir o ovo de Páscoa, e dentro do ovo de Páscoa tinha um abacate. É show, papai. 10 abacates ele comprou. R$100 em abacate, 10 abacates ele comprou.
Mas sabe o que que é? Esse é o nosso problema da nossa geração. A gente compra algo pelo estereótipo e dentro está um abacate. Olha aí. Nós compramos algo, mas aí dentro daquilo ali está algo extremamente sem valor, ou pelo menos que não vale aquilo que aparentava ser. Sabe como é? Parecia ser tão espiritual, Bruno. Ai, orava, hein? Orava em línguas. Não sei qual língua, mas orava. Quer falar alguma coisa? Não, eu queria falar que eu mataria esse cara do abacate, que me vendeu o abacate. Certeza. Mas uma coisa leva a outra. Você falou a primeira coisa, né? Ore para encontrar. Mas essa é a questão. Aquele que ora para encontrar, ele nunca vai simplesmente buscar por aparência. Então, está uma coisa ligada à outra. Se você simplesmente tem uma vida de oração, deixa eu te falar uma coisa, a aparência, como o Evandro falou, a aparência conta muito, mas você precisa entender algo. Ela conta muito menos do que o que tem por dentro, como o Evandro falou. Eu estava meditando isso e, enfim, estava fazendo aconselhamento anos atrás a um casal, e um questionamento do cara foi o seguinte: eu casei com minha esposa, e ela era magra, ela era do corpo que eu gostava, ela não tinha nenhum defeito, aparentemente, ela era a mulher perfeita da minha vida, mas eu estou há 4 anos casado e parece que tudo mudou. A questão é, percebe, ele casou com o ovo de Páscoa, e não é que dentro tinha um abacate, mas é o seguinte, irmão, as coisas acontecem. E tem coisa que acontece, e deixa eu te falar, é normal da vida, tem coisa que é uma fase da vida. E você vai simplesmente mudar o que você é e o seu relacionamento porque você está focado em algo que é exterior? Não faz sentido. É no mínimo não inteligente você relacionar com alguém pelo simples fato de você buscar uma necessidade, um desejo de aprovação humano. Eu sinto aqui claramente, assim, tem muita gente aqui que já se frustrou em relacionamento e tem muita cicatriz. E tem um mal se levantando na nossa geração, que é um mal de pessoas que não acreditam mais em relacionamento, porque já tiveram um relacionamento frustrado. E eu quero liberar, sentado aqui num bate-papo com você, eu quero liberar isso de forma profética. Eu declaro o Senhor curando o seu coração nessa noite. Eu declaro o Espírito Santo trazendo paz sobre o seu coração e dizendo: ei, vai dar certo. Não é porque deu errado uma hora que não vai dar certo agora. E eu queria biblicamente falar algo. Gênesis capítulo 2, verso 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. O homem adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. O que a Bíblia está falando é que o homem dormiu, no sono do homem, Deus abriu, pegou uma costela e da costela fez uma mulher. Alguém pode dizer aleluia? Agora a questão é a seguinte: tem muita gente querendo um parceiro, uma parceira, querendo alguém para se relacionar, mas não consegue descansar, não consegue dormir no Senhor. Tem muita gente clamando por uma costela, mas Deus está clamando para que você durma. Tem muita gente desejando uma costela, não é a do Outback também, né? Mas tem muita gente desejando uma pessoa para relacionar, mas não consegue descansar para que Deus faça o trabalho. Ei, eu quero te falar uma coisa: quando você aprender a dormir nesse aspecto, entre aspas, dormir, tá? Nesse aspecto de relacionamento, Deus vai transformar uma costela na mulher que você precisa, no homem que você precisa. Mas se você não consegue acreditar nisso, você vai viver o tempo todo preocupado, o tempo todo ansioso para tentar encontrar, e parece que nunca chega a minha hora, parece que não vai chegar a minha vez, parece que não tem mais, a mulher olha e fala, parece que não tem mais homem de Deus nesse mundo, e agora? Como que vai acontecer? O homem fala, meu Deus do céu, parece que não tem uma varoa, e agora? Ei, acalma o seu coração, vai se refugiar no Senhor. Porque é interessante isso, quando nós nos refugiamos no Senhor, para o homem de Deus encontrar você como mulher de Deus, ele tem que passar pelo Senhor. E deixa eu te falar, não existe melhor pedágio do que o Senhor.
Se o Senhor aprovar, meu irmão, deixa eu te falar, vai com tudo, mas entenda isso, Deus está te chamando para descansar nessa área, amém? Então não se prenda com algo exterior. Até porque, irmãos, vamos ser sinceros, o exterior a gente consegue dar um jeito. Oxe, 25 mil reais. Hoje tem um negócio aí de harmonização facial. Tu é doido, até eu fico bonito, meu amigo. O camarada, assim, é só questão de tempo. Prosperar, melhorou. Coisa fácil. Entendeu? É só questão de tempo. Olha pelo olhar da fé. Irmão, se você me conhecesse, quando eu conheci a Aline, hoje na sua cabeça você ia ficar bugado, você ia falar, mano, eu não estou entendendo o que está acontecendo nesse relacionamento. Ainda fico, né? A verdade é verdade que eu ainda fico. Por interesse não era, não tinha nada, um real, uma pipoca murcha não tinha no bolso, nada. Então, assim, o cálculo não batia muito bem, assim, não fazia muito sentido. Era a época que a Aline orava nada, essa é a verdade. E eu orava muito, verdade. essa é a parada. Mas a questão é que no momento da nossa discussão, eu não olho para a Aline e fico pensando, ela é muito bonita, eu não vou discutir hoje não. Óbvio que não, nem olho para isso. Embora ela seja linda, é a melhor mulher, e a mulher mais linda desse Depois mundo. da Rai, né? Mas, isso dentro da sua... Tinha para lá. Mas o que eu quero dizer para você, beleza é fácil de resolver, irmãos. Agora, caráter não. Ninguém compra caráter, né? Caráter não. Você pode pagar a harmonização que você quiser, irmão. Caráter não se muda. Caráter precisa ser moldado, e vou dizer, aproveite para moldar isso na sua época de solteiro. Deixa o Senhor começar a te estreitar em algumas áreas que você precisa. Eu conheço centenas de pessoas que entraram em relacionamento e falavam, eu não acredito que esse camarada era desse jeito. Eu não acredito que essa moça era desse jeito. Preguiçoso, maldiz, fofoqueiro, fofoqueira, sei lá, uma encrenca. Eu não achava que era desse jeito. Terceira coisa, está anotando aí? Muito bem. Terceira coisa. Ache alguém que te leve a Deus. Um dos pré-requisitos que deveria ser inegociáveis para nós é achar alguém que te leve ainda mais para Deus. Gênesis 24, 26, o servo diz assim, então o homem curvou-se depois que achou Rebeca e adorou ao Senhor. Olha que lindo. Encontra alguém que é o resultado de te levar ao Senhor. Porque eu conheço também vários relacionamentos que iniciaram no Senhor e parece que depois que oficializou, a gente tem um termômetro aqui, irmãos, que está aqui de cima. A gente encontra algumas pessoas sentadas mais próximas, a gente pensa, essa pessoa está bem no Senhor, você vê essas pessoas ainda mais alvoroçadas, buscando ao Senhor. Começa a se relacionar, vai indo para o meio. Aí pula uma, pula duas, aí você olha o camarada lá atrás. Vive na cantina depois. Aí foi embora. Ficou. Perdeu. Deixa eu te falar. Procura alguém que te leva ao Senhor. Procure alguém que te aproxima ainda mais do Senhor. Quando você encontrar as características que você disse ao Senhor que para você fazia sentido, e eu aconselho você a orar assim, dizendo, Deus, eu quero uma pessoa assim, assim, assada. E eu não estou falando de estereótipo, muito embora você pode colocar também, não tem problema. Você já deve ter ouvido várias pregações por aí. Mas encontre pessoas que te levem ao Senhor. Depois que você ticar lá na sua agenda, no seu bloco de notas, Deus, me dá uma pessoa com caráter, me dá uma pessoa trabalhadora, me dá uma pessoa que ama o Senhor. Você já parou para pensar qual era o estereótipo dessa mulher que esse servo achou? Antes de tudo, ele coloca a prova ao Senhor. Ele fala, eu quero uma mulher, eu vou levar 10 camelos. E na hora que eu levar os 10 camelos, alguns sinais eu quero ver do Senhor. Porque tem muito a ver com o caráter dela, com a postura dela. Então a primeira coisa, essa mulher vai ter que me oferecer água. Segunda coisa, ela não vai ter que oferecer só água para mim, ela vai ter que oferecer água para os camelos também. Ou seja, uma mulher trabalhadora, uma mulher responsável, uma mulher que diz, estamos juntos. Estou vendo a sua necessidade, mas a gente está junto. E deve ser uma mulher também que faz crossfit, porque levantar
água para 10 camelos, mano, é água para dedéu, hein? É. Porque também não é fácil. O braço dela deve ser tipo latrel, né? Não deve ser fácil. Uma coisa interessante, que muita gente deve fazer uma pergunta, e aí a gente talvez já linka para o quarto ponto, né? Muita gente faz a pergunta assim, ó, como que eu sei que é a pessoa certa para mim? Já ouviu essa pergunta? Já fez essa pergunta? Como que eu sei que é a pessoa certa para mim? O que o Evandro acabou de falar é a resposta. É alguém que te leva mais para Deus? É alguém que te faz e te auxilia em cumprir, como vai entrar aí no quarto ponto. O quarto ponto fala sobre isso, né? Encontre alguém que te auxilia no seu propósito. Em outras palavras, se você quiser anotar aí, o quarto ponto é esse: encontre alguém que te auxilia no teu propósito. Em outras palavras, como que eu sei que é a pessoa certa? O quanto ela te leva para cumprir o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida? É simples. Se ela te afasta disso, quer viver uma vida carnal, cheia de pecado, uma vida que não vai agradar ao Senhor, é simples, a resposta está aí. O golpe está aí, né? Está simples, está na cara. Agora, se ela é uma pessoa que te leva mais para Deus, que te faz viver o propósito, que é apaixonada por Jesus, que te faz ser mais apaixonado por Jesus, a resposta também está aí. A vida que você pediu a Deus está aí. Agora, é tão simples de a gente perceber isso, mas é tão difícil de a gente perceber quando a gente está dentro de um relacionamento desgraçado. Porque a gente não consegue avaliar, a gente não consegue olhar, porque aquilo ali já corrompeu a nossa mente, já cauterizou a nossa mente. É um cara que é de Deus, mas ele prefere ficar no culto aqui com você, dar glória a Deus e dar shalom, mas quando vai te deixar em casa, ele passa a mão em todos os lugares. Vagalumes. Não é de Deus. A resposta está simples, está na cara, está na evidência aí. Aí você fala, não, mas ele vai mudar. Ele vai mudar. Vai, depois ele vai tirar sua roupa. Você fala, meu Deus. Eu estou te falando de forma prática, mas entenda isso, se alguém que te respeita, se alguém que te ama, se alguém que fala, sai daqui, sai correndo daqui, eu preciso, hoje não dá nem para a gente se ver. É alguém que vai te valorizar. Deixa eu te falar, é mais simples do que você imagina. É só isso. Me auxilia no meu propósito de vida. Me faz ser mais parecido com Jesus. O quão santo Ele é. O quão parecido Ele quer ser com Jesus. Porque eu creio que nós, como Rede Move, nós queremos agradar o Senhor, amém? Você quer construir um relacionamento que quer agradar o Senhor. E se você quer fazer isso, o Senhor tem que ser o centro do seu relacionamento. Você tem que estabelecer isso desde o princípio. Porque se o Senhor não for o centro desde o princípio, no meio não vai mudar, irmão. Essa ilusão de, não, como o Evandro falou, vai mudar depois, ele vai virar espiritual. Então espere ele virar espiritual para entrar no relacionamento. Faz sentido para você? Vou fazer uma pergunta aqui. E eu queria muito que alguém respondesse. Eita. Para que serve o casamento? Para que serve o casamento? Se nós somos seres eternos e na eternidade ninguém casa e se dá para o casamento. A pergunta é, para que serve o casamento então? Você nunca se perguntou isso? Lá em Mateus 22, um dia tentaram cercar Jesus e fazer uma pergunta que deixasse ele numa sinuca de bico. E perguntaram para ele, olha, o camarada casou, a esposa, o marido morreu, ela casou com outra, morreu de novo, casou com outro, morreu de novo. E aí, lá no céu, com quem essa mulher deve permanecer casada? Se eu fosse Jesus, eu falaria com ninguém, porque isso daí matou 4, né? 3, 4, meu Deus do céu. Mas, bom, vamos lá. E aí Jesus responde para ele, com ninguém, porque no céu ninguém casa e se dá em casamento. Por quê? Porque no céu nós já estamos casados. Porque no céu nós somos a noiva dele. Então qual que é o papel principal do relacionamento? Te moldar, te limpar, te preparar para o dia do grande matrimônio, das grandes bodas com o Senhor. Se seu marido não te leva ao Senhor, ei, presta atenção, a dificuldade da minha esposa é a minha dificuldade, sabe por quê? Porque eu sou responsável e tornar ela cada vez mais madura para casar com o Senhor. Quando ela está em dificuldade, a dificuldade é a minha, sabe por quê?
Porque eu quero que o Senhor case com uma noiva sem mácula e sem ruga. Aleluia. Case com alguém que te leve ao Senhor. E quando você entrar no relacionamento também, se preocupa em saber se você está levando essa pessoa ao Senhor. Estão comigo? Quarto ponto que o Bruno disse: encontre alguém que te auxilie no seu propósito. Olha que lindo, abre comigo lá em Gênesis, se você está com a sua Bíblia aí, lá em Gênesis 24:60. Gênesis 24:60, deixa eu te dar um pano de fundo aqui. Rebeca aceita então o convite de servo de Abraão, e aí a sua família se reúne para abençoar Rebeca, então, para que ela siga o caminho e case com Isaac. E aí no momento que a família está abençoando, e aí no versículo 24:60 diz assim: e abençoaram Rebeca, dizendo-lhe, que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que sua descendência conquiste a cidade dos seus inimigos. Quem que tinha um chamado igual a ela? Isaac. Era o mesmo chamado. Era a mesma coisa. Case com alguém que tem o mesmo chamado que você, que tem o mesmo propósito, que tem o mesmo caminho que você. E é lindo pensar que a máxima ela é verdadeira, que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Tem algo no seu casamento que pode mudar a história dessa nação. Por isso que você deve escolher certo. Tem algo dentro do seu relacionamento que pode mudar a história da sua família. Ei, a sua família, ela vai ser conhecida antes de você e depois de você. Porque ninguém dentro da sua casa teve um padrão de relacionamento que você vai ter. O grande problema é que nós não temos referências de perto de como se faz. O seu casamento pode ser referência de perto, de como é ter uma família, uma casa, Amém. Como tratar uma esposa, como tratar um esposo. Amém. Então, muito mais do que uma pessoa, você precisa encontrar o seu propósito. Pessoas que não têm propósito definido, qualquer resultado é um bom resultado. E quando se junta com alguém que tem propósito definido, vira uma tampa para ela. Antes de você se casar, qual é o propósito seu de vida? Eu achei muito legal aqui, como a Nai colocou o Renan na parede, dizendo, para onde você vai me levar, meu amigo? Eu vou dar a minha vida, vou dar meus sonhos para vocês, mas eu quero saber para onde você vai me levar. Qual que é o seu sonho? Qual que é o seu propósito? O que você quer fazer? Tem uns camaradas aqui, sem brincadeira, se eu pego 5 minutos de conversa, o cara não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda. Se faz mecânica, se faz engenharia, ou se já entra na filosofia. Ou está em dúvida da teologia também. Depende. O camarada não sabe. Meninas, tomem muito cuidado. Rapazes, se posicionem. Mulher gosta de homem posicionado, que sabe para onde está caminhando e para onde vai ser levado. Verdade. Por isso que a mulher, e a Bíblia diz que a mulher é uma idônea, é uma ajudadora. Agora, como que você ajuda alguém que não sabe para onde está indo? Se a mulher é uma apoiadora, como que se apoia alguém que não sabe para onde está indo? Dá para ficar, vou parar de falar, isso que eu estou ficando bravo. Eu também fico bravo, então. É importante você entender isso. E a gente está caminhando para o fim, mas é importante você entender isso, né? O casamento, o relacionamento, ele foi feito, parece que é chover no molhado, né? Mas o óbvio só se torna óbvio quando é repetido. Deixa eu te falar uma coisa. Você foi chamada para construir uma família saudável. Você foi chamada para desfrutar de um casamento alegre. Eu posso ser vulnerável com você aqui? Vim para cá brigado com a Rai. Hoje a gente teve um fight. Tô brincando, fight não, mas foi uma discussãozinha. Eu estava vindo para cá meditando e falando quão bom é viver um casamento saudável. Você fala, como assim? Você acabou de falar que estava meio brigadinho com ela e tal. É isso mesmo que estou te falando. Nada
consegue desestabilizar e nada consegue chacoalhar o propósito que está estabelecido em Jesus. Você precisa entender uma coisa, escute isso que eu vou te falar agora. Quando você entender o seu propósito de vida, o para que você nasceu, Deus vai linkar uma pessoa junto com o seu propósito, para que vocês juntos possam viver a plenitude do propósito dele sobre a sua vida. Você crê nisso? Você crê de verdade nisso? Você crê que isso aqui que a gente está fazendo não é simplesmente falando sobre relacionamento, é jogando semente para o seu futuro? Você crê nisso? Amém? Amém mesmo? Aleluia. E por último, só um adendo aqui. Como eu descubro qual é o meu propósito? Como eu sei qual que é o meu propósito, pastor? Como eu sei, Negues, qual que é o meu propósito? Primeiro, o que te incomoda no mundo? O seu propósito tem muito a ver com aquilo que te incomoda. Se te incomoda, tem a ver com você. Se você entra no prédio dessa igreja e te incomoda ver, sei lá, um pastor que prega mal, tem a ver com você. Está na hora de você parar e estudar, porque o próximo é você. Se você se incomoda com, sei lá, com a cadeira que está quebrada, é porque você tem habilidades para consertar, por isso que te incomoda. Se te incomoda ver, sei lá, algo no mundo, criança passando fome, tem a ver com o seu chamado. O que te tira do sério? O que você olha e fala, isso aqui me incomoda? Essa é uma grande evidência de onde começa o seu chamado. E outra coisa, quais são as suas habilidades? O que você carregou na sua mala? A Helena Tanuri tem um exemplo muito legal. Ela diz que ela tem 2 filhos, né? E ela ia mandar os 2 filhos para a viagem missionária. Só que um ia para o Rio de Janeiro e o outro ia para o sul, extremo frio e muito calor. E ela falou, eu coloquei roupa de calor para um e roupa do frio para outro. Se eu mandasse esses meninos com a mala trocada, provavelmente esses meninos iam ser frustrados no meio do caminho no campo missionário. Então, quando o Senhor te mandou com uma bagagem de habilidades, tem a ver com aquilo que Ele quer que você faça na terra. Sei lá, talvez você cozinha muito bem. Tem um monte de gente passando fome, tem um monte de pessoas esperando a sua ação. A grande questão é que nós somos muito bons em reclamar e muito tardio em fazer. Então, o seu chamado começa daí. E por último, a Bíblia fala sobre alguém puro. Quando o servo de Abraão acha Rebeca, diz que ela era linda, formosa e era virgem também, pura. Por muito tempo eu achei que pureza tinha a ver com ser virgem, né? Mas eu descobri que pureza tem muito mais a ver com o coração. Não tem a ver com uma pessoa ser virgem ou não, e caso você seja, que você permaneça, e caso você não é, que isso não te tire sua paz. Mas que tem muito a ver com o teu coração, porque eu conheço muita gente virgem que assim fez um estrago no coração de muita gente. Aquela parada, né? Eu sou virgem. Você é virgem, você fiz corte, só não beijei. Mas o resto tudo eu fiz, né? Não é sobre algo externo, é sobre, como você está falando, é sobre o coração. A pureza vai muito mais sobre você guardar o seu coração e viver uma vida em santidade do que qualquer outra coisa. Tem uma historinha lá, eu não sei se sua família tem hábito de dar presente, Bruno. Pelo menos na minha família nós tínhamos muito hábito de trocar presente no Natal. Sim. E a minha família sempre se reuniu no Natal e tinha que ser a família inteira. Ano Novo, pode cada um para o seu canto, mas Natal era sagrado, tem que passar a família inteira, minha mãe não abre mão até hoje, tem que passar todo mundo junto. E eu lembro quando eu era criança, minha mãe comprava o presente muito antecipado, e criança é aquele negócio, se viu o presente vai querer na hora, ansioso, você quer deixar a criança doida, é mostrar. Então, por exemplo, minha mãe mostrava o presente dia 15, deixava lá embaixo da árvore, mas só podia abrir dia 25. Para uma criança isso era uma tortura. E aí eu ficava olhando aquele presente lá, e aí minha mãe saía, eu ia lá, passava a mão no presente, assim. E eu ficava falando para ela o ano inteiro o que eu queria.
E chegou uma vez que eu queria um skate, mano. Eu queria um skate, porque skate era legal. Era a época que tinha calça com zíper aqui, ó. Se você tá falando, você já vai denunciar a sua idade. Calça com zíper, com bolsão, skateboard aqui. Era da moda. Tênis riff ou plasma, era esse daí que tinha na época. Maitê sabe o que eu estou falando. Bom, aí pedia para minha mãe, eu falava, mãe, por favor, me dá um skate e tal. E aí chegou um dia que eu fiquei lá passando a mão. E aí chegou no outro dia, minha mãe não estava em casa, eu ia lá, abria o durequinho, assim, só para ver se era skate mesmo. Só queria dar uma olhadinha lá, para ver se era. Aí eu vi que era. Aí chegou no outro dia, eu não queria só olhar, eu queria andar também, né? Aí você pegava, mas não era muito bom, porque você tinha que fazer escondido, porque a mãe estava prestes a chegar, meu pai ia estragar tudo e tal. Aí você andava rapidinho, guardava, mas não era a mesma coisa, você embrulhava lá e deixava lá. E aí chegava o dia do Natal, dia 25, era o dia de mostrar o presente. Aí sua mãe, filho, olha aqui que a mamãe comprou. Você não vai acreditar. Você que não vai, já andei, ó. Aí sabe qual que é o pior? Que você tem que abrir o presente e fazer aquela cara de ué, assim, sabe? Ai, mas que legal! Eu estava doido por isso. Já andei. Sabe, esse é o resumo da nossa vida. O Senhor tem um presente para nós, mas o grande problema é que a gente não tem paciência de esperar até usar. E aí o grande problema é que a gente vai chegar na lua de mel, vai chegar no problema e falar assim, eu já experimentei, né? E aí perde o prazer daquilo. Eu vou encerrar, preciso acabar, né?